Olá, sou o professor Milton Botelho, estou aqui para dar continuidade na nossa série de vídeos sobre o Legislativo Municipal de A a Z, um guia prático para você que atua nas câmaras municipais. O que você precisa saber para uma implantação segura e efetiva dos procedimentos e rotinas de controle interno. Neste vídeo, estarei falando sobre o pagamento de verbas indenizatórias no Legislativo Municipal. Conceituando verbas indenizatórias como gênero, consistem em valores pagos aos agentes públicos a título de indenização, em razão do exercício da função que exerce, em algumas situações que são submetidos. A espécie de verbas indenizatórias poderíamos dizer que são as diárias, adiantamentos, reembolsos, ajuda de custos, dentre outras possibilidades que poderão ser instituídas no âmbito do ente federado município. Qual o instrumento normativo adequado à instituição de verbas indenizatórias para os membros do Poder Legislativo Municipal? Qualquer dispêndio financeiro que venha onerar o erário deve ser objeto de lei, fazendo cumprir o princípio da legalidade que embasa toda a atuação do poder público. Alguns especialistas entendem que a matéria afeta exclusivamente ao Poder Legislativo. Não deveria ser tratada por lei, pois assim o chefe do Poder Executivo, ao sancionar ou vetar, estaria intrometendo-se na seara privativa do Poder Legislativo, contrariando a separação dos poderes. Não comungo desse entendimento. Entendo que o Poder Legislativo, como titular da fiscalização externa no âmbito municipal, deve dar o exemplo, instituindo as verbas indenizatórias por lei. Não podemos invocar uma indevida ingerência, interferência do Poder Executivo na regulação da organização e funcionamento do Legislativo, tampouco ofensa ao princípio da separação dos poderes. Se assim fosse, teria que existir um ato legislativo definindo o orçamento da Câmara. No entanto, as dotações orçamentárias do Legislativo integram a proposta orçamentária elaborada pelo Poder Executivo. Isto porque a Câmara não possui independência orçamentária, financeira e patrimonial. Por ser uma unidade administrativa que integra a administração direta do município, o Poder Legislativo Municipal não pode ser comparado na mesma regra constitucional aplicável ao Congresso Nacional. São duas casas legislativas distintas que representam entes federados e o povo brasileiro. São regras diferentes, especialmente contábeis, orçamentárias e financeiras. Esta confusão, na maioria das vezes, ela só ocorre por não entenderem as regras contábeis aplicáveis ao Legislativo Municipal, devido à sua incapacidade de arrecadar e ter competência para gerenciar os seus créditos orçamentários. Instituir verbas indenizatórias por meio de decreto legislativo ou resolução aos agentes políticos do Poder Legislativo é incoerente com as ações do órgão fiscalizador titular externo, que é a Câmara Municipal, assim dada a atribuição pela nossa Constituição Federal. Por ser verba indenizatória, não serão computados para efeito dos limites remuneratórios, tanto da receita corrente líquida quanto dos duodécimo efetivamente repassado à Câmara Municipal. Portanto, não serão processadas as verbas indenizatórias por folha de pagamento, e sim por empenhos ordinários conforme deliberação do ordenador de despesa. Quem autoriza o pagamento de verbas indenizatórias no âmbito do Legislativo Municipal é o presidente da mesa diretora, sendo ele o único ordenador de despesa. Quem recebe a verba indenizatória responde solidariamente pelo mau uso desses recursos e pela não prestação de contas
conforme preceitua o parágrafo único do artigo 70 da Constituição Federal. É constitucional o pagamento de verbas indenizatórias aos vereadores, destinada ao custeio de gastos efetivamente realizados no exercício do mandato, ou seja, na representatividade. Embora alguns tribunais de contas entendem que o vereador não deverá receber verbas indenizatórias em forma de diária, e sim verbas indenizatórias no conceito dado na sua plenitude. Embora há contestações por parte do Ministério Público em alguns estados brasileiros. Pois bem, a lei autorizativa deve especificar quais os gastos estão compreendidos na parcela, sendo interrompidos o pagamento quando cessar a situação que deu ensejo à indenização, conforme as normas estabelecidas. Quais as despesas podem ser custeadas com as diárias de viagens? É importante esclarecer porque é nas despesas com diárias que ocorrem inúmeras irregularidades, inclusive em auditorias, os órgãos de fiscalização têm levantado uma série de fraudes e erros na prestação de contas. A verba indenizatória é utilizada quando há necessidade de ressarcir o agente público de gastos eventuais. É bom destacar essa palavra eventuais. As diárias não podem ocorrer de forma regulares. Elas devem ocorrer de forma esporádicas, ou seja, eventuais. Que ele realiza, o agente público realiza para desempenhar suas atividades. As diárias são destinadas basicamente para cobrir as seguintes despesas: de alimentação, de hospedagem e deslocamentos. Lembrando que o deslocamento é responsabilidade do órgão que concede as diárias. Esse deslocamento que nós estamos referindo são deslocamentos dentro do perímetro urbano do local onde foi concedida a diária. Pois bem, então os documentos que comprovarão o gasto com as diárias não são necessários apresentações de comprovantes, como notas fiscais de hotéis, notas fiscais de alimentação. No entanto, é necessário que se comprove que o objetivo público, ou seja, o interesse público com a viagem foi alcançado. Isso pode ser feito em forma de relatório, em forma de certificados e assim por diante, conforme as instruções elaboradas pelo órgão de controle interno do Poder Legislativo. Em casos excepcionais e excepcionalmente, poderá ser autorizado pelo presidente o pagamento de auxílio de deslocamento, definindo em percentual do valor da primeira e da última diária, concedidas quando da utilização de veículos particulares ou transporte por meio de aplicativos, tendo em vista a urgência da viagem. Em todos os casos de deslocamento, que ensejar o pagamento de diárias de viagem, é obrigatória a apresentação do relatório circunstanciado do evento, custo, viagem ou similar, como forma de comprovar o interesse público alcançado na viagem. Não necessariamente comprovantes de hotéis e assim por diante, como já afirmamos. Reembolso de despesas ocorridas durante a viagem. Pode ocorrer a necessidade de algumas despesas serem custeadas pelo próprio agente público e depois serem reembolsadas. Lembrando que diárias têm uma finalidade específica e reembolso também tem finalidades diferentes das despesas que deverão ser custeadas com diárias. Esporadicamente, mais uma vez deixar claro, esporadicamente, a Câmara Municipal poderá efetuar o reembolso de despesas de pequeno valor aos agentes públicos e servidores que, porventura, ocorrerem durante o deslocamento, tais como combustível, quando estiver utilizando veículos oficiais, que há necessidade de fazer reabastecimento para retornar à sede, pedágios, às vezes os veículos não são isentos de pedágio em algumas estradas brasileiras, estacionamentos em grandes centros, às vezes é necessário estacionar veículos em locais seguros, por se tratar de veículo público, peças e serviços mecânicos
no caso de pane no veículo oficial, reboque, táxi ou outras despesas correlatas, devidamente comprovadas, poderá ocorrer o reembolso. Lembrando que essas regras de reembolso também é objeto de regulamentação por parte do órgão de controle interno do Legislativo Municipal. Como adquirir as passagens aéreas quando for necessário? As passagens aéreas também devem ser previstas no ato que estarão instituindo essas diárias, essas verbas indenizatórias. Bom, sempre que for necessário, devidamente comprovado, justificado, o deslocamento por meio de transporte aéreo, o Poder Legislativo fornecerá os bilhetes, ou seja, as passagens, incluindo a taxa de embarque em aeroportos brasileiros. É necessário a juntada de comprovação da viagem, quando o embarque oferecido pelas companhias aéreas, os documentos que comprovam o embarque do passageiro. É considerado comprovante o documento gerado eletronicamente pelas companhias aéreas, informando o código da reserva, que também pode ser conhecido como localizador, a data da viagem, nome do passageiro e demais dados normais que acompanham nesses bilhetes de embarque. Nas viagens para o exterior, quando estiverem comprovadas o interesse público e autorizada, caso isso venha a ocorrer, a categoria de transporte aéreo a ser utilizada é a classe econômica. Isso deve estar previsto na norma que instituiu as diárias e as verbas indenizatórias. Quando o passageiro optar por outra classe, obviamente deverá arcar com os valores acessórios e tratar diretamente com a agência ou companhia aérea onde foi adquirido esses bilhetes. Quando se tratar de evento que envolver deslocamento entre duas cidades, caso seja interesse do Poder Legislativo, como ocorre em casos como Belo Horizonte, por exemplo, o evento, se ocorrer em Belo Horizonte, o aeroporto é em Confins, fica distante, poderá haver ressarcimento de despesa com transporte alternativo ou complementar entre duas cidades. Quando não for possível, a aquisição de passagem aérea para o destino final da viagem, mediante apresentação dos devidos comprovantes. Como também pode ser instituído o auxílio deslocamento entre aeroportos e grandes centros, como ocorre na maioria das capitais brasileiras. Regime de adiantamento. É muito falado o regime de adiantamento e ainda é uma novidade em muitos municípios brasileiros. Quando se fala de adiantamento, não tem noção do que é adiantamento e como funciona o adiantamento. Bom, entende-se por adiantamento o numerário colocado à disposição do servidor. Quando eu falo servidor é porque não comungo da ideia de vereador receber adiantamento. Então, sim, o servidor, a fim de lhe dar condições de realizar despesas de pequeno valor que, por sua natureza ou urgência, não possam aguardar o processamento normal. A lei que instituir o adiantamento definirá os casos de pequeno valor para as despesas individuais que não ultrapassem o limite definido. É vedado o fracionamento de despesa. A lei também definirá o limite por adiantamento e o prazo para a sua comprovação de gasto. As despesas com alimentação, hospedagem e outras terão seus limites de valores limitados por ato regulamentador e será objeto de fiscalização pela área de controle interno do Legislativo. Pois bem, eu posso, como servidor, receber diária e adiantamento para uma mesma viagem? Claro que sim, lembrando que as despesas que deverão ser custeadas por diárias não poderão ser objeto de gasto com adiantamento. Isso a própria norma deverá deixar claro. Aos motoristas, a discussão se os motoristas podem ou não podem receber diárias, motoristas de prefeituras, de câmaras e assim por diante. Bom, os motoristas que integram o quadro de pessoal do Poder Legislativo, no regular exercício de suas funções,
deverá ser concedidos adiantamentos para os custeios de despesas de pequeno valor durante o deslocamento territorial, sujeito à comprovação conforme definido na própria norma. Não sendo possível ou legítimo o pagamento de diária aos motoristas, considerando que o deslocamento é atividade inerente às suas funções. O fato gerador das diárias é o deslocamento esporádico. Considerando que o motorista não tem deslocamento esporádico e sim regular, ele não fará jus a diárias, e sim adiantamentos, conforme norma estabelecido. É muito importante que se tenha consciência disso para que, através dos portais de transparências, o Ministério Público não representar contra o município que ficar provado que motoristas recebem diárias para complemento de remuneração. Bom, o regime de adiantamento por meio de cartão corporativo é outra discussão bem polêmica quando se trata de Poder Legislativo Municipal. O regime de adiantamento por meio de cartão corporativo poderá ser aplicável quando for viável e nos casos de despesas expressamente definidas em lei, e consiste na disponibilização de numerário em conta bancária específica, contra a qual serão efetuados saques ou débitos mediante senha e cartão magnético, ou outro meio disponível, por servidor devidamente autorizado, sempre precedido de empenho na dotação própria para o fim de realizar despesas que não possam ser submetidas ao processo normal de aplicação, conforme definido na Lei 4.320. Os pagamentos a serem efetuados através do regime de adiantamento restringir-se-ão aos casos previstos na lei e sempre em caráter de exceção. Não será concedido adiantamento aos agentes políticos, aos vereadores, que integram o Poder Legislativo Municipal. Ou seja, os vereadores não poderão receber adiantamentos porque não são ordenadores de despesa. Quem deve custear as diárias de viagem por ordem, obviamente, do presidente da Câmara, que é o único ordenador de despesa do Poder Legislativo. As despesas que poderão ser pagas com recurso oriundo de adiantamento são material de consumo necessário ao momento da atividade desenvolvida pelo agente público no local onde foi razão da autorização de sua viagem. Esse material de consumo é material que ele necessita no quantitativo necessário para aquele momento que ele está utilizando, não para estocar ou material permanente. Serviço de terceiros de pequeno valor necessário para a atividade momentânea dos agentes públicos para resolverem problemas urgentes e necessários naquele momento, como, por exemplo, conserto de aparelhos de celulares ou outro equipamento eletrônico, também poderão ser utilizados o adiantamento para pagar os estacionamentos de veículos oficiais nos grandes centros, pedágios, guinchos quando pane de veículos oficiais, pequenos reparos como pneus e etc., locação de veículos em localidades onde exigir o deslocamento, combustíveis, com deslocamento em geral, quando não for locado veículos como transporte de táxi, aplicativo, transporte urbano, interurbano, necessário para desenvolver as atividades para as quais for autorizado o deslocamento. Pequenas despesas judiciais, como cópias, autenticações de documentos e assim por diante. Despesa extraordinária e urgente, cuja realização não permita delongas, no caso, seja urgente e necessária para cumprir o objetivo da viagem ou para cumprir com aquilo que foi determinado pela autoridade competente. Que tenha também de ser efetuado em lugar distante da sede da Câmara. Não justificaria adiantamentos para custear despesas na sede do Poder Legislativo, considerando que essas despesas devem ser planejadas, licitadas e contratadas da forma regular. Despesas miúdas e de pronto pagamento, em casos definidos na própria lei,
algumas despesas de pequeno valor poderão ser custeadas com adiantamentos. Despesas bancárias específicas da conta do cartão corporativo, onde vai movimentar esses recursos. Existem vedações no pagamento de verbas indenizatórias, obviamente. A lei também deve tratar dessas vedações. E essas vedações talvez sejam tão importantes quanto as despesas possíveis com adiantamentos, para não correr o risco de estar contraindo despesas irregulares. Os recursos das verbas indenizatórias não podem complementar subsídios ou remuneração dos membros do Poder Legislativo Municipal. Tomar cuidado, porque essas verbas indenizatórias concedidas de formas regulares, sem comprovação de interesse público, sem comprovação que a viagem, o assunto ou o seminário, curso ou treinamento não seja da área afim de atuação do agente público, essas despesas são consideradas irregulares, porque não atendem interesse público. Despesas que fiquem comprovadas que pertencem a cotas de diárias a agentes públicos são completamente irregulares e precisam serem eliminadas ou até mesmo impedidas pelo órgão de controle interno. Não pode ser concedida verba indenizatória ao vereador para tratar de assuntos particulares ou de interesses partidários que não comprovar o interesse público na viagem. É comum o presidente da Câmara receber pedido de liberação de diárias para vereador, ir à capital do país, encontrar com deputado ou senador em seus gabinetes, sem demonstrar uma pauta, sem demonstrar um agendamento, sem demonstrar nenhum interesse público na viagem, sob a alegação que está indo atrás de recursos para o seu município. Essa não é uma função típica do vereador. Essa função compete obviamente, ao chefe do executivo. Essas despesas são consideradas irregulares e são consideradas para tratar de assuntos partidários ou de interesse pessoal do vereador. É preciso que o órgão de controle interno emita orientação técnica referente à liberação desses recursos. Não pode utilizar recursos de verbas indenizatórias para pagamento de aluguel de imóvel ou reparos em bens particulares. Não pode, em forma alguma, contrair despesas que são longas e são, de certa forma, regulares, que poderia passar pelo processo de contratação e pelas fases das despesas, normalmente conforme define a Lei 4.320. Não podem ser custeadas com recurso de adiantamento as despesas com artigos em quantidade maior de uso ou consumo remoto imediato, que deverão seguir o processamento normal da despesa. Então, o quantitativo também deve ser observado, que deve estar limitado à necessidade daquele momento em locais fora da sede do Poder Legislativo. As despesas de adiantamento devem limitar-se a atender gastos eventuais, em viagens, obviamente, e serviços especiais, que exigem o pronto pagamento, não sendo possível fazer nenhum tipo de despesa que possa ser parcelada utilizando recursos de adiantamento. O pagamento de despesas com adiantamento deve ocorrer quando a despesa for em caráter sigiloso, conforme se classificar em algum regulamento. Entendo que a despesa de caráter sigiloso, ela pode ser definida em regulamento e autorizada pela autoridade competente. Também pode-se pagar com adiantamento pequenos consertos e reparos em equipamentos de informática do poder público, obviamente, considerando, por exemplo, celulares, aparelhos que necessitam, como notebooks e outros equipamentos eletrônicos que necessitam de reparos imediatos para funcionar fora da sede do município. Bom, e aí vem, quem é responsável para fazer a análise da prestação de contas das verbas indenizatórias? A própria norma pode estabelecer regras para a prestação de contas. Todo adiantamento
é passivo de prestação de conta pelos seus favorecidos. Considerando que o órgão fiscalizador, no âmbito do Legislativo Municipal, é a unidade de controle interno, nada mais do que sua obrigação estar regulamentando e orientando a forma de prestação de contas das verbas indenizatórias. Então, a normatização e fiscalização na concessão, utilização e prestação de contas das diárias é competência do órgão de controle interno do Poder Legislativo, sem prejuízo da área concedente, fiscalizar e acompanhar esses gastos. As regras da prestação de contas das verbas indenizatórias constará da lei que instituiu e obedecerá à normatização expedida pelo órgão de controle interno do Poder Legislativo Municipal. Caberá ao órgão de controle, a análise da prestação de contas e tomada de contas especiais quando não ocorrerem as prestações de contas necessárias conforme o tempo estabelecido para a prestação de contas dos adiantamentos. Outras normas de prestação de contas de adiantamentos poderão ser normatizadas pelo órgão de controle interno do Legislativo, bem como instituir formulários e manuais conforme a necessidade de cada lugar. Pois bem, gostou das dicas desse vídeo? Não perca os próximos. Siga as minhas redes sociais para continuar tendo acesso a mais conteúdos como este. E se você gostou, compartilhe com quem precisa conhecer este conteúdo sobre Legislativo Municipal de A a Z.